Você sabia que é possível criar as suas próprias funções dentro do Excel? Sim, com o nome que você quiser. Se você não sabia, fica aqui que no vídeo de hoje eu vou te mostrar um pouquinho mais como você pode fazer isso através da função Lambda. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Henrique, eu sou professor de Excel, VBA, Power BI e Power Apps aqui da Ação Treinamentos. E na aula de hoje, então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a função Lambda. Ela é uma função não tão recente assim, mas eu não sei por qual motivo eu nunca trouxe ela aqui para o canal, porque, na verdade, ela é uma função muito interessante, muito útil. Mas, antes da gente começar, você já sabe, desce aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, clica no joinha para o YouTube propagar esse conteúdo para ainda mais pessoas. Comenta aqui embaixo a sua dúvida, se você já conhecia a função Lambda, se você utiliza ela no seu dia a dia. Vamos lá. Pessoal, basicamente o que é a função Lambda? Tá bem direto ao ponto, como vocês sabem que eu gosto de fazer os vídeos. A função Lambda, então, é a capacidade de você criar alguns cálculos, algumas funções que você utiliza com muita frequência no seu dia a dia. Para essa aula de hoje eu trouxe aqui um exemplo de um cálculo de IMC, nosso famoso índice de massa corpórea ali. E esse IMC eu calculo ali então dividindo o meu peso pela altura ao quadrado, tá? Bom, daria para a gente fazer isso manualmente? Daria, mas imagina só se a gente tivesse que fazer esse cálculo sempre em várias outras planilhas. Não ficaria mais fácil a gente ter uma função chamada IMC? Seria, né? Então, para isso, então, que existe a função Lambda, beleza? Bom, a gente vai começar, pessoal, inserindo essa função Lambda em qualquer célula aqui dentro da sua planilha, tá? Selecionei essa aqui em branco, aqui embaixo, belezura, e vou inserir aqui, então, a minha função Lambda. Se a gente trouxer aqui a função Lambda, deixa eu abrir meu zoom aqui rapidinho, para facilitar a explicação para vocês. Ó, se a gente pegar aqui a nossa função Lambda, ó, o que ela traz para a gente? O que a Microsoft traz como help? Ela cria um valor de função que pode ser chamado dentro de fórmulas. Resumindo, ela cria outras fórmulas, tá? Vamos lá. Vou abrir aqui então a minha função Lambda, como a gente já conhece, e ela tem basicamente, pessoal, um único argumento que se repete várias vezes, que é basicamente o parâmetro ou o cálculo, tá? Qual que é a ordem cronológica do uso da função Lambda? Primeiro, antes de mais nada, a gente vai criar os argumentos da nossa função, tá? Sim, você é capaz de criar os argumentos da sua função, beleza? No nosso caso aqui, que basicamente a gente pode chamar de variável, parâmetro, como você quiser, tá? A nossa função, que vai ser a do IMC, ela tem basicamente dois parâmetros, duas variáveis, dois argumentos, peso e altura. Então é isso que a gente vai escrever. Vou começar escrevendo aqui meu peso, sem aspas mesmo, tá? Não é um texto, ele vai ser um parâmetro, então é sem aspas mesmo. Ponto e vírgula. Depois, reparem que é o mesmo argumento, tá? Mesmo argumento. E eu vou chamar isso aqui agora de altura, certo? Ponto e vírgula. No terceiro argumento, que é o mesmo, aqui a gente poderia continuar inserindo mais argumentos, do jeito que você quiser construir sua função. Nesse caso aqui, a gente vai entrar direto com o nosso cálculo. Por isso que o argumento chama-se parâmetro ou cálculo. E o cálculo agora, a gente vai reescrever, né, essa equação que a gente tem aqui, que vai ser basicamente o meu peso, a gente entra com peso de novo, dividido, abro parênteses, pela minha altura ao quadrado. E fecho meus parênteses dessa equação matemática, tá? Então esse cálculo aqui, pessoal, vem aqui dentro, ó, peso vezes dividido pela altura ao quadrado. Agora eu tenho que fechar a minha função Lambda, fechando meus parênteses também, né, o pretinho aqui, ajuda a nos localizar, dessa forma. E vou dar um Enter. Henrique, retornou um erro? Você errou a função? Não, pessoal, é para retornar um erro mesmo, tá? Por quê? Essa célula aqui, ela foi simplesmente uma muleta, um apoio para a gente chegar na nossa função. E agora o que vocês vão fazer? A gente vai vir aqui dentro, selecionar toda a nossa função Lambda, inclusive o igual, tá? E vou dar um Ctrl C para copiar. Posso sair aqui e posso até apagar essa função aqui, ó, delete. Pronto, aí não fica com nenhum erro atrapalhando a nossa planilha. Agora, vamos vir aqui dentro da nossa guia fórmulas, aqui em cima, e dentro da guia fórmulas a gente tem um botãozinho chamado gerenciador de nomes. Se eu clico aqui dentro do meu gerenciador de nomes, ele vai então dar a possibilidade de eu criar essa minha nova função. É muito comum que a gente utilize o gerenciador de nomes para criar intervalos nomeados dentro do Excel, e aqui dentro do nosso canal a gente tem vários vídeos onde eu mostro as vantagens de utilizar intervalos nomeados. Nesse caso aqui a gente vai utilizar simplesmente para criar a nossa nova função. Bom, vamos clicar em novo aqui em cima, dessa forma. O nome, aqui é o nome da sua função, tá? Respeitando algumas regrinhas, eu vou chamar aqui a minha função de IMC, tá? Não pode ter espaço nem nada do tipo, mas acho que você pode separar por underscore sem problemas. E aqui embaixo, a gente vai trocar aqui então a refere-se a,
Então, ele, no caso aqui está a célula G11, né, que é o que está selecionado, não é esse que eu quero. Vamos apagar tudo que está aqui e dar um Ctrl V. Bom, você pode aqui escolher também aonde vai ficar salvo essa sua função, né? Se é só aqui dentro, se é na parte de trabalho como um todo, dentro de algumas células, tá? E você pode escrever alguns comentários aqui também, que não faz sentido a gente colocar isso agora. Bom, vou dar um OK aqui, ele mostra que foi inserida aqui então a minha função IMC, e vou agora fechar esse meu botão. Aqui dentro da minha primeira parte, onde a gente vai calcular o IMC do Romeu, o que eu vou fazer? Vou inserir meu sinal de igual para entrar aqui então com a minha função e vou digitar IMC. Reparem que aí, pessoal, olha só, a gente tem aqui a função IMC, né, tem algumas outras funções aqui que começam com M, e a gente tem a nossa função IMC como se fosse qualquer outra função do Excel. Vou abrir aqui meus parênteses e reparem só, ela tem aqui então simplesmente os dois argumentos que eu tracei lá atrás na construção. Bom, e aí eu vou escrever essa função como se fosse qualquer outra dentro do Excel. O peso, eu vou referenciar onde está o peso, ou seja, eu vou clicar aqui dentro. Ponto e vírgula, e a altura, eu vou clicar aqui do lado. Fecho meus parênteses, dou um Enter e prontinho, ele já encontra para mim aqui o IMC daquele aluno, né, daquele paciente ali. Posso arrastar e ele replica essa fórmula para todas as outras células para mim. Sobre as casas decimais, você pode ajustar isso aqui depois também, caso você queira, caso você prefira, mas basicamente é assim que a função lambda funciona. Você tem a capacidade então de criar as suas próprias funções para resolver cálculos que você faz no seu dia a dia, criando aí uma função que seja mais fácil de ser executada. Isso inclusive não só para você, mas para outras pessoas do seu time que não entendem tanto de Excel assim e gostariam de ser mais produtivos. Bom, se você gostou desse vídeo, isso aqui te ajudou, se você aprendeu a função lambda comigo hoje, comenta aqui embaixo, eu aprendi, eu gostei, e peça a sua nova aula, a sua nova função que você quer ver aqui dentro do canal. Bom, muito obrigado por assistir até aqui e eu te vejo na nossa próxima aula.